momento de crise, cobrança. E Varela, vai renovar ou não vai com o Flamengo? Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo que acontece lá no Flamengo. Vamos lá, vamos para as informações. Antes eu vou trazer aqui uma declaração do Hulk falando sobre o Wallace Jan. Ele ontem na zona mista, lá no estádio, na Arena MRV, ele falou o seguinte sobre essa discussão com o Wallace Jan nos jogos entre Atlético Mineiro e Flamengo, foram 3 recentemente. E ele disse, na primeira discussão que a gente teve, no caso com o Wallace Jan, dentro do campo, falei para ele ficar tranquilo. Falei, calma, velho, porque ele estava xingando o Renzo, Saravia e o Coelho. Ele virou para mim, vai tomar naquele canto. Falei, calma, que boquinha podre. E ele falou, vai tomar naquele canto mesmo. Aí eu falei, cara, você é mal educado, disse o atacante do Galo na zona mista. Hulk, assim, com todo respeito, chato esse assunto. O que rola dentro de campo, não dá para você ficar externando também tudo fora das 4 linhas na frente das câmeras. Porque muita gente se xinga e fica ali dentro. O Hulk também tá mimizento. Eu sou fãzaço do Hulk, tá? Falo para todo mundo, se eu pudesse, eu teria visto o Hulk com a camisa do Flamengo. Para mim, um baita jogador, respeito demais. Mas é mimizento ao extremo. Foi falar com o Felipe Luiz sobre o Wallace Jan, reclamou ontem na zona mista do Wallace Jan. Chato demais. É sinal que o garoto entrou na sua mente. Já falei sobre o fato dele ter batido a penalidade máxima, já falei sobre isso tudo, mas o Hulk tá chato, já deu. Ponto, acabou, fim de papo. O garoto, se ele tá errado, ele vai aprender no futuro. Eu, no lugar dele, não teria essa postura, vou ser sincero, mas entendo personalidade, embora a gente não possa confundir personalidade com falta de concentração, e ele tem que tomar muito cuidado para não se tornar um personagem, tal como o Daverson já se tornou, hoje em dia lá no Fortaleza, fazendo vexames, inclusive, recentemente, jogos com a camisa do Fortaleza. Mas, enfim, passou o Hulk. Chega de reclamar, chega de mimimi, bola para frente. E por falar em bola para frente, como é que foi o dia seguinte do Flamengo lá no Ninho do Urubu? Teve cobrança? José Bolt se reuniu com o Felipe Luiz ou não? Como é que foi? Teve reunião? Jogadores... Gente, foi um dia qualquer. Repito o que eu falei na minha transição. Obviamente o Flamengo não queria ser eliminado. Obviamente o Flamengo queria sair da Arena MRV com a classificação. Mas o clube, a diretoria, a comissão técnica entendem que tudo foi feito conforme planejado. Ah, mas escalou errado. Gente, ele escalou em cima daquilo que foi planejado para a Copa do Brasil, que não é segredo para ninguém. É a terceira prioridade, ou era a terceira prioridade do Flamengo na temporada. Vem a pressão agora em cima do Brasileiro da Libertadores, aumenta? Claro que aumenta, sem sombra de dúvidas. Não tem como. Se o Flamengo perder a Libertadores, foi eliminado na Libertadores para o Internacional, vai ser uma... Aí eu posso dizer que vai ter uma crise dentro do Flamengo. Mas nesse momento, nenhuma crise. Não vou dizer que foi como um dia qualquer, porque ninguém gosta de ser eliminado. Mas não teve cobrança, não teve caça às bruxas, como muita gente está achando. O Felipe Luiz não balança no cargo de treinador do Flamengo, muito pelo contrário. Existe um respaldo muito grande em cima do trabalho que está sendo feito do treinador. Mas agora o foco volta ainda mais para o Brasileiro e para a Libertadores. O Brasileiro, o Flamengo tem o Mirassol agora no sábado, e a Libertadores, o primeiro jogo contra o Internacional, dia 13. Lembrando que o Internacional vivendo uma crise absurda, foi eliminado, inclusive, na Copa do Brasil para o Fluminense, e jogando mal as 2 partidas. Então não teve isso lá no Ninho do Urubu de crise, cobrança, reunião, meu Deus, o que temos que mudar? Nada disso. Há um entendimento interno que o planejamento foi muito bem feito e o planejamento está sendo seguido. Tanto é que teve mudança na escalação, girando o elenco, fazendo o famoso controle de carga. E por falar em controle de carga, quem treinou hoje, quinta-feira, lá no Ninho do Urubu, foi Luiz Araújo, jogador que ficou fora dos últimos 2 jogos do Flamengo por conta de controle de carga, e a tendência é que volte agora nesse sábado contra o Mirassol, jogo 6h30 da noite. Inclusive estarei lá, pessoal. Domingo é Dia dos Pais. Eu perdi meu pai muito cedo, quem me acompanha aqui sabe disso. Infelizmente não tive a oportunidade de conhecer meu pai, mas o Papai do Céu me deu uma mãe que é maravilhosa, que consegue e conseguiu muito bem fazer o papel de mãe e pai.
E para comemorar o Dia dos Pais, nós estaremos lá no Maracanã. Espero que com casa cheia, com uma vitória do Mengão, para ser um dia maravilhoso. E o Flamengo precisa vencer, porque vocês sabem que no Campeonato Brasileiro está empatado em pontos com o Cruzeiro, 37 pontos, com um jogo a menos contra o Sport. Inclusive, o fato do Flamengo ter sido eliminado na Copa do Brasil abre uma janela aí no calendário para jogar essa partida contra o Sport, porque senão não teria janela. O Flamengo, se ficasse passando de fase na Copa do Brasil, quando esse jogo iria acontecer? Então, essa é a boa notícia. Então, pessoal, resumindo, não teve caça às bruxas. Muita gente me perguntando isso nas ruas. Felipe Luiz balança. O que vai acontecer agora? José Boto cobrou. Felipe Luiz... Gente, não teve isso. Óbvio, ninguém gosta de ser eliminado, mas o Flamengo... É duro dizer isso. O Flamengo caiu de pé, venceu o jogo, jogou bem, depois de muito tempo sem jogar bem, embora o Felipe Luiz não tenha gostado do questionamento na entrevista coletiva, mas o Flamengo não vinha jogando bem. Jogou bem contra o Atlético Mineiro. Agora é pensar no Brasileiro e na Libertadores. Para encerrar nosso vídeo, pessoal, renovação de Varela. Hoje o GE publicou uma matéria sobre isso, dizendo que teve um avanço, que espera a renovação de contrato. O Flamengo espera a renovação de contrato para a semana que vem. E sim, o Flamengo espera que semana que vem tenha essa assinatura. Eu não consegui detalhes do que aconteceu do Mundial para cá. Mas do Mundial para cá, teve mudança. Porque estava tudo encaminhado, depois o empresário veio ao Brasil e aí eles tiveram uma outra conversa. Provavelmente, alguém tentou mudar uma cláusula aqui, outra acolá, e aí teve uma divergência e agora eles estão próximos desse acordo para que tenha assinatura de contrato. Embora o Emerson Royal tenha chegado, hoje o Varela é considerado o titular, digamos assim. E o Flamengo, Felipe Luiz, querem muito a renovação do Varela. O Varela também já disse publicamente que quer ficar. Agora falta essa assinatura de contrato para o novo vínculo, que vai ser válido até dezembro de 2027, seja assinado. Enfim, o uruguaio fica no Flamengo. Pessoal, De La Cruz sendo preparado para o jogo de ida da Libertadores. Muita gente me perguntando sobre De La Cruz. E lembrando, Jorginho não pode jogar contra o Mirassol no sábado. Pessoal, vamos lá. É difícil ouvir isso, mas dá para tirar pontos positivos nessa eliminação do Flamengo para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Antes de mais nada, eu vou ser bem sincero, quem me acompanha aí nas redes sociais, até mesmo em grupos de WhatsApp, eu já esperava que fosse para pênalti. Eu só errei o resultado. Eu botei 2-1, achei que o Flamengo fosse vencer por 2-1, acabou vencendo por 1-0 e a partida enfim, a classificação foi decidida na penalidade máxima. Antes de mais nada, vamos lá. O Flamengo fez um bom jogo. Isso precisa ser dito. Depois de muito tempo, o Flamengo voltou a jogar bem. O Flamengo venceu o jogo. Sobretudo no primeiro tempo, eu acho que foi uma partida muito boa do Flamengo. E por falar nisso, eu acho que a gente tem que comentar a escalação. Gente, isso é apuração, não é achismo. O Felipe Luiz, ele montou aquele time com 4 atacantes, Gonzalo Plata, Cebolinha, Pedro, Alacian, por conta de uma estratégia para tentar superar o setor defensivo do Atlético Mineiro, e a estratégia deu certo. Tanto é que o Flamengo começou o jogo muito bem, fez um bom primeiro tempo, e aí eu vou começar a falar um dos pontos positivos. O Everton Cebolinha, voltando a jogar bem, depois de muito tempo inativo, ele voltou a atuar em uma grama sintética, que para quem viu a entrevista dele no intervalo do jogo não é o ideal. Ele mesmo estava na dúvida se ia jogar ou não por conta da grama sintética. Ele voltou jogando bem, inclusive fez um golaço. E, por falar nesse golaço, novamente o Gonzalo Plata participando de uma maneira extremamente decisiva em um lance de gol do Flamengo. Repito o que eu venho falando já há muito tempo. Pouca gente valoriza o bom trabalho do Gonzalo Plata com a camisa do Flamengo, com o técnico Felipe Luiz. É um jogador extremamente importante para o técnico Felipe Luiz e tem se mostrado nas últimas partidas. Vamos lá. Muita gente gosta de analisar o jogador através de números. Mas, gente, várias jogadas que o Gonzalo Plata faz não entra no famoso estatística do SofaScore. Sabe por quê? Ele faz penetração que abre espaço para os seus companheiros. Ele começa uma jogada que não entra como assistência. Seria uma pré-assistência. E na partida de ontem no gol do Cebolinha,
Ele bateu o lateral, ele correu, ele deu assistência, ele abriu espaço dentro do setor defensivo do Atlético Mineiro. Então, gente, assim, ó, um jogador extremamente importante, e aí eu já cito esse aí como outro ponto positivo. Ponto positivo também nessa eliminação na Copa do Brasil. Agora não tem mais desculpa. O Flamengo sempre deu prioridade para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores. Agora não tem mais desculpa. Se é para ser eliminado de algo, que seja na Copa do Brasil, e foi na Copa do Brasil. É óbvio que o Flamengo não queria ser eliminado. É óbvio, todo mundo sabia disso. O Flamengo jogou para se classificar. Talvez por conta disso a eliminação seja mais azeda ainda, porque o Flamengo merecia a classificação em cima desse jogo. Mereceu, jogou muito melhor que o Atlético Mineiro durante os dois tempos. Inclusive, nos 3 duelos Flamengo e Atlético Mineiro recentemente, esse foi o melhor jogo do Flamengo diante do Atlético Mineiro, porque pegou o adversário de surpresa. O Cuca não esperava uma escalação como aquela. Então, acho que tem vários pontos positivos. Vamos lá, galera. No segundo tempo, o Flamengo, de fato, caiu um pouco de produção, mas eu acho que o Felipe Luiz acabou errando quando ele tira o Cebolinha, tira o Plata, tira o Pedro. Ali eu acho que o Flamengo caiu um pouco de rendimento, mas eu não vou ficar aqui culpando o Felipe Luiz por conta disso. Vamos agora para as penalidades máximas. Vamos lá. Antes de mais nada, galera, antes de chegar na penalidade máxima, eu preciso citar um lance do Alacian. Praticamente no último minuto de jogo, ele perde um gol de cabeça que não pode perder. E sobre o Alacian, eu não vou crucificar o Alacian, já vou chegar na parte dos pênaltis. Mas, gente, algo precisa ser dito. Ter personalidade é totalmente diferente de falta de concentração. E durante o jogo, e olha que eu nem estava no estádio, durante o jogo eu percebi o Alacian totalmente sem concentração, confundindo a tal personalidade de querer chamar a responsabilidade, de bater de frente com os jogadores do time adversário. Não pode confundir personalidade com falta de concentração. Eu sou um cara que eu gosto muito de ler sobre histórias, biografias de esportistas que tiveram ou têm sucesso. Recentemente eu li um livro do Rickson Gracie, um cara que foi campeão de tudo aí no jiu-jitsu, um cara que tem uma história linda no jiu-jitsu. E na parte desse livro ele fala sobre muito o lado mental, que a primeira luta dele ele ganhou, mas ele não estava satisfeito por conta do mental dele, e ele buscou evoluir isso, porque não adianta você ter muita vontade, muita personalidade, e se você não tiver a concentração. E é isso que ele cita. Eu acho que é exatamente o que precisa o Alacian. O Alacian tem muita personalidade, ele não tem que perder essa personalidade, pelo contrário, tem que continuar, o estilo de jogo dele é esse, mas precisa ter mais foco, mais concentração. E aí, agora vamos para os pênaltis. Vamos lá. A pergunta que fica é: quem definiu que o Alacian tinha que bater o 5º e último pênalti do Flamengo, o decisivo? Porque isso para mim é errado. O errado não é ele perder, ele vai perder. Só erra quem bate. O Samuel Lino, o jogador mais caro da história do Flamengo, perdeu o pênalti também. Talvez ele perder seja pior do que o Alacian. Só que a questão do Alacian é: quem decidiu que ele iria bater o 5º e último pênalti? Ah, mas não tinha ninguém? Claro que tinha. Tinha o Léo Ortiz, que é o camisa 10 da zaga, bate pênalti. Tinha o Ayrton Lucas, para quem não sabe, Ayrton Lucas sabe bater pênalti muito bem. Ah, o Léo Pereira tava com o tornozelo. Gente, poderia bater. Não tinha que ser o Alacian, e não por ele ser jovem. Não é esse o problema. É pela falta de concentração, que nitidamente ele estava sem foco durante o jogo, confundindo a tal personalidade de bater no peito com falta de concentração. Esse para mim foi o maior erro. Dito isso, galera, o Flamengo está eliminado na Copa do Brasil, vida que segue. Que é uma boa notícia? Em 2019 e em 2024, quando o Flamengo ganhou Libertadores e Brasileiro e Botafogo ganhou Libertadores e Brasileiro, o que eles têm em comum nesses 2 anos? Foram eliminados na Copa do Brasil de maneira precoce. Agora a pressão em cima do Campeonato Brasileiro aumenta. É esquecer a eliminação. Sábado tem Flamengo e Mirassol no Maracanã. Jogo muito importante para as pretensões do Flamengo. Mas agora a pressão em cima do Campeonato Brasileiro aumentou muito.
Muito, 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 muito. Agora, falta uma, digamos, uma análise melhor do Felipe Luiz, porque ontem ele não gostou muito ao ser questionado sobre o desempenho do Flamengo pós Copa do Mundo de Clubes. O desempenho caiu, embora ele tenha desabafado, não tenha gostado da pergunta, mas o desempenho caiu. E por isso que eu fico feliz com o desempenho do Flamengo diante do Atlético Mineiro, mesmo com a eliminação. O Flamengo jogou bem, na casa do adversário, venceu por 1-0. Agora é focar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Lembrando que o Internacional, rival do Flamengo na Libertadores, nas oitavas da Libertadores, está vivendo uma crise absurda. Inclusive foi eliminado para o Fluminense na Copa do Brasil. Dentro de campo, o Roger Machado sendo muito cobrado. Então o Flamengo tem um adversário que está vivendo uma má fase. Então agora é focar no Brasileiro e na Libertadores. Eu acho que o Flamengo tem condições de vencer sim as duas competições. E vencendo a Libertadores, tem o Mundial no final do ano, né? Então são 3 competições que o Flamengo pode ganhar nessa temporada, né? Agora partiu o SBT. O clima no Ninho do Urubu está pegando fogo e a expectativa para os próximos dias só aumenta. Wallace Ian, joia da base rubro-negra, pode ganhar uma chance de ouro no clássico contra o Fluminense, já que Bruno Henrique ainda não está disponível. É aquele momento em que a torcida se enche de curiosidade. Será que o garoto vai aguentar a pressão de um Fla-Flu decisivo? E não para por aí. Léo Pereira está de volta, reforçando a zaga e trazendo mais segurança para um sistema defensivo que vinha sofrendo nos últimos jogos. Pedro, depois de 2 jogos fora da lista de relacionados, deve finalmente retornar. E isso reacende a esperança de gols. Afinal, é jogo grande e ele sabe decidir. Após a derrota para o Santos, que custou a liderança do Brasileirão para o Cruzeiro, o Flamengo precisa mais do que nunca de uma resposta à altura. É vencer ou vencer, porque cada ponto agora pode ser determinante para levantar a taça no fim da temporada. O torcedor sente que é hora de mostrar raça, amor e paixão.